Olá, estamos de volta com o Senado Agora. Nesta semana, a descoberta de uma chinesa mantida como escrava em uma loja de produtos importados em Araçatuba, interior de São Paulo, chamou novamente a atenção para o problema do trabalho escravo no Brasil. Os comerciantes que a mantinham confinada foram presos em flagrante e também poderiam perder o estabelecimento se a emenda constitucional promulgada pelo Congresso há menos de 4 meses já tivesse sido regulamentada. O Cadastro Nacional de Empregadores autuados por exploração de trabalho escravo tem 609 nomes entre pessoas físicas e jurídicas. A maior parte está no Pará. Em segundo lugar, Minas Gerais, seguido por Mato Grosso e Goiás. As atividades econômicas em que o trabalho escravo é mais utilizado são a pecuária, a produção florestal, a agricultura e a indústria da construção. A Emenda Constitucional 81, promulgada em junho, determina que propriedades onde for identificado o trabalho escravo sejam expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular sem indenização ao proprietário. Mas o Congresso ainda precisa aprovar uma lei para definir a forma como será feita a expropriação desses imóveis. É necessário, nesse momento, adequar a legislação da expropriação, que rege o processo de expropriação, para dar o devido processo legal. Nós vivemos num Estado democrático de direito, e isso tem que ser uma norma imperativa. A Comissão de Deputados e Senadores que trabalha na regulamentação da emenda constitucional também quer tornar mais claro o conceito que define trabalho escravo como exaustivo e em condições degradantes. Jornada exaustiva é algo que não tem definição. Dormir numa rede é uma condição degradante ou não é uma condição degradante? Então tudo isso tem que ficar definido. A expropriação de imóveis onde for constatado o trabalho escravo está alinhada com o protocolo da Organização Internacional do Trabalho, aprovado em julho deste ano em Genebra. O Brasil, como país signatário, se comprometeu a adotar medidas para prevenir e combater o trabalho escravo, além de dar às vítimas proteção e acesso a reparações como indenizações. O trabalho escravo é um fenômeno mundial. O trabalho escravo urbano, hoje, nós temos muito presente, principalmente nos grandes centros. São Paulo está aí como exemplo, principalmente trabalhadores vindo dos países limítrofes, como a Bolívia, o Peru, e realmente é um fenômeno que nós temos constatado e combatido firmemente. O protocolo internacional que define as formas modernas de trabalho escravo precisa ser ratificado pelo Congresso para entrar em vigor no Brasil. Em 1995, o país reconheceu formalmente que existe escravidão no território nacional. De lá para cá, mais de 45 mil trabalhadores foram resgatados. Faltam 10 dias para que os eleitores escolham o presidente da República, governadores e parlamentares. No Congresso Nacional, deputados e senadores trabalham lado a lado e têm muitas atribuições em comum e várias diferenças. Confira na reportagem de Dinalva Ferreira. Câmara dos Deputados, Senado Federal. No Brasil e na maioria dos países, senadores e deputados dividem a tarefa de legislar sobre temas de interesse nacional, fiscalizar a aplicação de recursos públicos e aprovar o orçamento. É o sistema bicameral. Mas existe diferença entre as atribuições de um e outro. Perguntamos a quem elege os parlamentares. Por incrível que pareça, eu não sei. Você acredita? Os deputados federais, eles votam as leis, aí vai para o Senado aprovar e depois disso eu acredito que vai para a presidência da República. O senador representa mais o Estado, e o deputado federal representa mais o povo. Os deputados representam a população brasileira no parlamento. São 513 com mandato de 4 anos. Os senadores representam os estados dentro da federação. Por isso, cada um dos 26 estados e o Distrito Federal tem o mesmo número de senadores, 3. No total, 81 parlamentares com mandato de 8 anos. Os estados, independente do seu tamanho, têm o mesmo número de representantes para que ali o Senado agisse como um poder moderador em relação às decisões que são tomadas na Câmara, principalmente no que diz respeito à proteção dos estados menores.
Os senadores têm algumas atribuições exclusivas, como processar e julgar o presidente da República, o vice e ministros de Estado nos crimes de responsabilidade, analisar as indicações de autoridades, autorizar empréstimos externos e fixar, por proposta do presidente da República, limites globais para as dívidas da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Para o cientista político Leonardo Barreto, o sistema brasileiro permite que os senadores tenham uma atuação mais abrangente. Enquanto que um deputado muitas vezes é eleito com 3%, 4% dos votos válidos, e isso permite com que os deputados segmentem seus campos de atuação, por exemplo, lutando por uma bancada, por um sindicato, por uma corporação, por uma região, o senador ele tem uma tarefa mais ampla, que é defender a população como um todo. Ele não se dá, né, esse direito de ter uma atuação segmentada, porque quando ele vai tentar renovar o seu mandato lá no seu estado, ele precisa da maioria absoluta dos votos. Na página do Senado na internet tem uma seção especial sobre as eleições deste ano. No endereço www.senado.leg.br/notícias, você confere as reportagens preparadas pelo jornalismo da TV, da rádio e da agência Senado, além de entrevistas, gráficos e orientações ao eleitor. O Senado Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.